Olá, amigos do Focando Educação. Vamos nós para mais um programa. Dessa vez, nós estamos gravando logo depois do Natal. A data de gravação é dia 27 de dezembro. Nós vamos fazer alguns programas aqui, que é para aguentar as férias depois, né? O tema de hoje é bastante interessante e, para variar, polêmico, né, Marília? Bem polêmico. Muito polêmico. Extremamente polêmico. Ou seja, vocês já viram o que ela vai querer fazer, né? Ela vai querer pôr a boca no trombone. De qualquer forma, eu queria começar lendo um pouquinho aqui. País, Brasil, já tem pelo menos 6.000 crianças sendo educadas em casa pela família. Homeschooling, já ouviram falar? Pois é disso que nós estamos falando. Homeschooling. E tem uma matéria muito longa do Estadão sobre isso, mas logo depois ainda tem outras duas notícias. Pais tiveram que ir à justiça para educar os filhos em casa, porque, na verdade, é proibido você não levar os filhos à escola. A única maneira é dessa forma. Normalmente, aí, o juiz ainda manda assim, você pode educar em casa, mas de vez em quando você tem que fazer prova no colégio. Aí, bom, é uma confusãozinha. E depois, teve ainda no Estadão um debate. A educação domiciliar deve ser legalizada? Tem gente que acha possível, tem gente que acha interessante, tem gente que não acha tão interessante assim. Marilda, abri a pauta. Eu acho assim, Roberto, essa questão da desescolarização, conforme está sendo anunciado, realmente é muito polêmico porque é uma mudança muito grande de mentalidade, de cultura, enfim, né, tudo que vem por aí. Eu chego à seguinte conclusão. Tudo que no Brasil começa, não termina. Não é só na educação, é na saúde, é na política, é na economia, é numa série de coisas. Tudo começa e nada termina. Ao invés de a gente ficar buscando novas descobertas, novas coisas, novas tecnologias, novas propostas, vamos pegar o que tem agora e ver se a gente consegue dar conta de fazer e fazer bem. Eu, particularmente, não sou a favor de crianças sem escola, porque a escola é um ambiente acadêmico, é um ambiente de construção do conhecimento, se bem que muito diferenciado de tantos anos atrás, tantos quantos forem, a gente pode falar de 2, de 5, de 10, de 15, de 20, de 30, 40 anos atrás. Mas é um ambiente diferenciado. Não é verdade? Verdade. E aí entra a questão não só da vida acadêmica do conhecimento, mas da socialização, do contato com as pessoas. Eu acho que uma das questões cruciais é essa. Como a criança trabalha a sociabilização. Como ela começa a viver em sociedade, se ela não vive em sociedade em momento nenhum, só em casa. Nada, isso. Esse é um ponto. Um segundo ponto que eu quero chutar para você também, para conversar, para reclamar, mas é o seguinte. Primeiro, os pais, ainda que com a ajuda de monitor e tudo mais, têm condições de educar até que idade, até que série, até que nível de grau de estudo. E pior, com que tempo? Eles têm tempo para fazer isso hoje? Eles não têm tempo nem de acompanhar a lição de casa dos filhos, quanto mais de trabalhar a vida acadêmica de forma geral. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu estou doidinha para falar, e você é bem polêmico mesmo, eu quero saber onde todos os meus amigos a favor da inclusão, tem que ter inclusão nas escolas, porque a questão da socialização, onde é que vai parar tudo isso? Porque aí vai voltar a escola caseira, vamos dizer assim, né? A escola doméstica mais que caseira, acho que é melhor, o termo é mais bem utilizado, né? E a grande bandeira dos grandes defensores da inclusão, primeiro ponto era exatamente isso, não tem que ir para a escola, porque é um ambiente coletivo, é um ambiente diferenciado, as crianças têm contato com as mais diversas pessoas e tudo mais. Agora eu quero que esses defensores dessa bandeira se posicionem, porque todo mundo fala de inclusão, todo mundo acha maravilhoso, eu também acho que tem que ter, mas até a página 2. Porque a página 3 nós não somos preparados, já falei isso uma vez. Né? E sobre a inclusão, que a gente já falou no programa ali, se eu não me engano, nós até já falamos disso. Isso. Mas o interessante na inclusão é o seguinte, nós temos casos de escolas que eu conheço, que praticam a inclusão, e aí a família vai lá na escola, olha, meu filho precisa ser incluído, vai com o irmão. Isso. E, bom, mas e o seu outro filho não vai se matricular? Não, ele não precisa de inclusão.
Sinto muito, quer dizer, já a partir então das próprias famílias, na verdade tem alguma coisa diferente nessa história. Inclusão não é exatamente inclusão. Agora, como incluir numa realidade a vantagem que nós acreditamos que existe vantagem em incluir. Certamente alguma deve ter, claro. Não, e depende de que maneira se inclui, Isso, quem isso. se inclui em que realidade, mas dentro da inclusão que é positivo, isso é outra coisa que você perde com o homeschooling, com a educação domiciliar, não é isso? Eu quero repetir uma coisa que eu já falei num programa anterior. Nós não podemos colocar tudo no mesmo bojo. A inclusão laudada, ela é vinculada também a questões da saúde. Dificuldades de aprendizagem, como TDA, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, dislexia, dificuldades de aprendizagem, PAC, distúrbio de processamento auditivo, são os mais conhecidos, né, que a gente ouve nas escolas. Por si, não tem que ser tratados como caso de inclusão. Eles devem ser tratados de forma diferenciada pela dificuldade de aprendizagem que o aluno apresenta. Inclusão, leia-se, autismo, Asperger, transtorno obsessivo, muitas dessas dificuldades ligadas também à questão comportamental. Por isso que eu digo que é ligado à saúde, porque a gente tem que ter psiquiatria no meio, Sim. um neurologista, um psicólogo. Só que nessa confusão da inclusão, tudo foi no mesmo pacote. Agora, isso é de inclusão. Isso é de Mas inclusão. voltemos, porque isso Agora a gente já vamos- comentou, inclusive. isso, agora vamos- Gostaram da conversa? Faz o seguinte, procura lá nos programas antigos, o último programa Isso mesmo. antes desse, foi justamente sobre inclusão e principalmente a questão de laudos, que a maioria dá certo. Essa história que inventaram agora de achar um médico que diz ele precisa fazer assim, precisa fazer assado, sobra para a escola que acaba não fazendo nada bem feito. É obrigado a fazer, faz, mas não faz bem feito. Agora, voltando a essa Isso. questão do tema de hoje, é assim, a família atualmente, ela nem delegou, ela jogou para a escola uma responsabilidade que não é nossa. O papel social da escola mudou e mudou muito. Nós também somos culpados nisso, porque a gente acabou assumindo na intenção de querer fazer o melhor. Então, o aluno, quando ele volta, quando se voltar a essa questão, e for legalizada, ou seja lá o que for, como foi conduzido, a minha pergunta é, os pais não têm condições de acompanhar. O pai vai acompanhar na sua área, o engenheiro na engenharia, o advogado na advocacia, médico, assim por diante. Né? Mas essa cultura geral, esse conhecimento geral, o desenvolvimento do raciocínio, o desenvolvimento do pensamento, de construir o conhecimento, as pessoas não vão fazer isso nas suas casas. Por quê? Porque quando você manda para o aluno uma tarefa de casa que exige uma reflexão, exige uma consulta com os pais, exige uma participação efetiva dos pais, eles já reclamam porque não tem tempo, quem dirá para dar conteúdo. E aqui no Brasil vão acompanhar e vão controlar. Me engana que eu gosto. Não, eu acho que esse é um ponto crucial, né? A gente fala tanto de uma nova escola que é necessária, que precisa acontecer. Essa nova escola é menos conteúdo e mais reflexão, mais ação. Ação exige, por exemplo, trabalho em grupo. É uma das maneiras de você, inclusive, perceber as interações que você tem que fazer. Como é que você vai fazer isso numa homeschooling? Então, existe... a Marilda já falou dela, lá, que ela não concorda. Eu não concordo nem discordo. Eu acredito que, para algumas comunidades, em algumas realidades muito específicas, pode ser que funcione. Mas não dá para você dizer, agora vamos todo mundo fazer homeschooling. Primeiro, qual é o tempo que os pais têm? Qual é a condição que os pais têm de pagarem tudo aquilo que for necessário para fazer em casa o que a escola faz? Como trabalhar sociabilidade, como trabalhar interação em grupo, como trabalhar essa nova perspectiva de educação, que não é só dar conteúdo. Sabe uma outra coisa, Roberto? É assim, todos nós falamos na nova escola, no novo modelo de escola e tudo mais. É fato mesmo, nós temos que pensar nisso. Não dá para ser uma escola, siga o modelo de 1920, 30, 40, 50, 60, 80, 90. Né? Mas as pessoas acabam complicando determinadas coisas. A nova escola deve ter como base o estudo,
Nós temos que limpar um pouco a área do que é a escola efetivamente, Sim. o que é o espaço acadêmico efetivamente. Nós temos que focar mais no estudo, sim. O ano que vem, no colégio onde eu trabalho, nós vamos fazer um trabalho com os pais, né? Vamos apresentar para os pais o projeto de estudo que nós temos desde infantil até 3º ano do ensino médio. Então, o que nós vamos fazer e o que nós vamos precisar que os pais nos ajudem. Nós vamos garantir boas aulas, vamos garantir aulas com competência, com tecnologia, com reflexão e tal. E nós vamos precisar que o pai garanta que esse aluno vai estudar em casa. Então, a reunião de pais do infantil, no início, terá a mesma apresentação que a reunião de pais do 3º ano do ensino médio. Para ver se as pessoas passam a entender efetivamente que nós temos que estudar. Estudar estudando. Estudar brincando, estudar escrevendo, estudar pensando. Mas o foco da escola é a vida acadêmica. Nós temos que voltar um pouco a isso, resgatar um pouco isso que se perdeu. Eu vou tentar traduzir o que você está falando. Em poucas palavras, eu diria o seguinte. Uma boa escola não consegue ser substituída, ninguém consegue substituir bem em casa. A escola que fizer o papel dela como deve ser feito, a família não consegue substituir. Até porque na escola você tem profissionais e que devem ser competentes. É muito diferente de uma escola que está lá, meu filho está largado naquela escola, meu filho não cresce, meu filho está bom. Mas então o problema está na escola. Isso. E aí, nesse caso, tá bom, homeschooling talvez seja a melhor solução. Mas não é uma solução para todo e qualquer caso, para todo e qualquer jeito, não é isso? Então, nós trabalhamos tantas vezes, hoje as grandes empresas, até nas questões de seleção, discutem e aplicam tantos testes coletivos, tantas estratégias coletivas, e de repente na escola nós vamos voltar para trás. Pois é, exato, não tem sentido nenhum. Então, eu vou voltar ao início da conversa. Vamos parar de inventar roda. Falando em inventar a roda, vamos pôr no bojo aí mais um problema, mais uma questão complicada, e a desescolarização, já ouviu falar? Sim. Mais complicado ainda, Nossa, né? Eu não sei, nós vamos parar. Porque as pessoas começam a discutir nomenclaturas novas. Eu faço muita comparação na época quando surgiu o famoso construtivismo. Eu trabalhava num colégio que, por toda a lei, a coordenadora pedagógica queria colocar na porta do colégio, escola construtivista, porque era uma maneira de chamá-lo, não sei se você lembra disso. Nossa, sim, nós brigamos muito com isso, muito. E muitas, até hoje, colocam uma bandeira na porta ali para ganhar aluno, mas poucos sabem o que estão fazendo. Exatamente. Aí o que acontece? Vira modismo. As escolas que seguiram a construção do conhecimento, o processo todo da construção do conhecimento, perfeito. Sua primeira é levantar a bandeira, porque não dá para ficar reproduzindo só cópia. Agora, as escolas que Dá licença, gente. As escolas que entraram no modismo da escola construtivista, nós temos uma geração de analfabetos. Você sabe disso. Sim. As universidades hoje têm alunos que escrevem menos do que os nossos alunos atuais do Fundamental 1, por exemplo. Na leitura, na grafia e na matemática. Isso, no mínimo, né? Ler, escrever, as 4 operações. E nós somos culpados disso. Sim. Porque veio o nome, todo mundo abraçou a causa erradamente, e se divulgou isso e foi muito complicado, porque aí você não podia mais corrigir e tudo mais. Então, eu comecei a contar essa história por conta das nomenclaturas novas que vão aparecer. E o mesmo se diz da desescolarização, né? Não dá, minha gente. Então, vamos parar, vamos pensar o que nós queremos efetivamente com essa educação, que eu acho que o brasileiro, não o brasileiro, mas quem de direito, não tem interesse que as pessoas sejam escolarizadas efetivamente, educadas efetivamente, seres pensantes efetivamente, porque quem pensa tem consequência, né? Se posiciona de outra maneira e tudo mais. E tem uma outra questão, na minha visão, aliás, eu vejo muito, já comentamos isso em algum outro dos programas, o problema da polarização. Então está tudo para o lado de cá, de repente vai tudo para o lado de lá. Isso em política mundial nós estamos vendo. Era tudo meio esquerda, agora é tudo muito direita. É uma polarização que começa a acontecer. Para mim,
a ideia da desescolarização é interessante, a gente tem que refletir. Porque é o quê? A escola não ensina. Às vezes não ensina mesmo. Mas, para isso, eu chegar e em vez de pôr na escola, vou pôr num lugar para ele ficar brincando e na brincadeira aprender, a escola é que tem que fazer essa brincadeira e trabalhar ela pedagogicamente para que algum momento isso acabe... Essa questão da brincadeira, de brincar na escola, são meios para os fins. Isso, São meios para os fins. exato. Vamos parar com esse negócio de dizer que tem que brincar, só brincar. Educação infantil é verdade, você ludicamente vai dando os princípios através da brincadeira. Até pela faixa etária. Olha a faixa etária. Sim. Agora, pega lá o primeiro mundo e vê se eles ficam brincando. Pois é. Vê se eles ficam brincando. Dizem que ficam, mas não ficam não, porque quem vai lá e acompanha e traz as notícias, e a gente sabe disso, que existe um tempo longo de estudo em grupo, mas anterior ao estudo em grupo, um tempo longo também de estudo individual. Verdade. Você só consegue socializar o teu conhecimento quando você tem um tempo para leitura, um tempo para reflexão e um tempo para introjeção daquilo que você leu. Então, a gente patina e volta na mesma história, né, Roberto? Tudo pode. Não, tudo pode, não. Tem que ter começo, meio e fim. A hora que nós aprendemos, que tomamos consciência que tem que ter começo, meio e fim. E não adianta ficar inventando grandes coisas, mas pega o que já se trabalha, efetivamente, e se aprofunda, e se sistematiza, pronto. Não precisa mais do que isso. Antes da gente começar a gravar, eu nem lembro qual era o assunto, mas você estava... a história do construtivismo. Então, joga fora tudo que existe para comer. Esse é um dos problemas. A ideia básica do homeschooling, da educação domiciliar, tem coisas interessantes. Até o próprio envolvimento dos pais é algo que seria muito interessante, inclusive no ambiente de escola. Nós somos os primeiros a querer que os pais participem. Pois é. No caso da desescolarização, é porque ficar fechado na sala de aula, só decorando também. A escola tem que perceber isso e se adaptar para isso. Mas a polarização é nesse sentido. A escola está aqui e não serve, eu vou para cá. Vamos. Meio termo. Não tem receita, né, Roberto? Educação não tem receita. Não tem receita. Tem que ter muito bom senso, tem que ter muito estudo, muita reflexão e concluir e sistematizar. E quando a gente quer a participação dos pais, é uma coisa que eu repito sempre, e sempre que posso vou repetir novamente. Toda escola que se diz séria precisa da participação dos pais. É importante que os pais participem. Sim, com certeza. Participação não é sinônimo de interferência. O técnico da escola é o professor, é a equipe discente, docente, tudo isso. Agora, não adianta querer interferir. Você, quando escolhe a escola para o seu filho, vai conhecendo o que é escola. Então, assim, entrou lá, já sabe como funciona. A sua participação sempre é bem-vinda. Eu não canso de falar isso também para os pais. Eles também têm que entender isso. É cansativo o trabalho com pais, que são adultos discutindo, né, Roberto? E cada um tem seu ponto de vista. Agora, não vamos ler participação com interferência, porque não é. Então, a escola que se diz séria tem que ter participação dos pais, sim. Até o determinado ponto. Quando entra na questão técnica, o pai não tem que opinar. Isso. Não tem que opinar. Você não opina num remédio quando o médico... Isso aí já é assunto para outro programa. Então vamos fazer uma listinha aqui. Faz participação a listinha. Dos pais. Participação dos pais, participação da comunidade. Quem faz o quê? Isso, perfeito. A gente vai falar disso em algum programa. Por hora, encerrando, Marilda, me parece que deu para ter uma noção do que a gente acredita na questão de escola nova, homeschooling, qual é a outra? Desescolarização. A gente não pode descartar nada, né, Roberto? Todo tema que a gente discute é algo para você refletir, tirar aquilo que é bom e descartar aquilo que você não acha bom. Então, a priori, a gente não pode descartar, não quero discutir isso, não. A priori, eu não concordo, tem que me provar em contrário. Agora, pode ser que os argumentos da discussão, a gente acabe mudando de ideia. Não, e mais do que isso, pode ser que a partir dos argumentos da educação, eu aprenda a fazer uma escola melhor. Sim, porque eu vou pegar aquilo que tem de bom ali. De novo, não é simplesmente separar as coisas, uma não presta e a outra que presta. Agora, os grandes pensadores, não adianta ser apenas pensador teórico. Né? Pensa, mas vai lá na escola trabalhar. Porque você pensar para o outro executar, vai ver como é fácil pegar uma classe de 30 adolescentes de 8º ano, por exemplo. Então não pode ser só teórico, tem que se juntar a teoria e a prática. E aí chegar num bom senso. É isso não é verdade?
Gente, primeira ideia aqui do programa, homeschooling. Espero que tenham gostado. Marilda, até a próxima. Até a próxima.